Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula remota, minha turma do 7º ano. Olha, você sabe que nós estamos estudando mudanças na Europa feudal, período da Idade Média, né, na Europa, ok? E hoje nós vamos estudar cidades novas e antigas no período feudal da Europa, ok? Com as inovações técnicas, ou seja, você se lembra daquelas aulas que nós tivemos anteriormente? A invenção da charrua, a rotação trienal, os moinhos de vento, aqueles arreios atrelados aos cavalos. Você está lembrado da aula, né? Com essas inovações técnicas, diminuiu a necessidade da mão de obra lá na agricultura, ok? Claro, quando chegam as máquinas substituem, né, trabalho de 3, 4, 5 pessoas, e aí foi diminuindo, certo, a necessidade de mão de obra. Então as pessoas que viviam no campo foram obrigadas, em busca de uma vida melhor, a se mudarem. Veja, coloquei amarelo. Então eles se mudaram do campo para as cidades. No início da Idade Média, as cidades geralmente eram bem pequenas. Basta você ver esses filmes que nós assistimos aí na televisão, na época da Idade Média. As cidades, elas são pequenos vilarejos, né? Bem pequenas mesmo. A gente vê nos filmes que não é uma grande cidade, né? São pequenos vilarejos. Nos filmes a gente vê isso de forma bem clara, certo? Também tinha poucos moradores e que viviam sobretudo do trabalho no campo. Não tinha aquelas empresas, aquelas indústrias, não tinha nada. Eles se viravam plantando e colhendo, tá certo? Então, a partir do século XI, certo? Vale salientar que o século XI é a partir do ano 1001. Aí começa o século XI, ok? Com o aumento do artesanato e do comércio, duas áreas importantes, as cidades cresceram e novas cidades surgiram. O que foi que levou, quais fatores levaram as cidades a crescerem? O artesanato e o comércio, ok? Algumas nasceram ao redor das feiras. Nós falamos das feiras na aula passada, que essas feiras se reuniam em vários lugares, mostramos mapas e tal, e tal, e tal. Outras, às margens de rios. Claro, o rio traz todo um benefício de água, de pescaria, de um monte de coisa. E outras em torno de castelo de um nobre, em volta dos castelos, né? Na Idade Média a gente via muito isso. As cidades medievais eram chamadas de burgos. As cidades, na época da Idade Média, eram chamadas de burgos. Por isso começou uma classe social chamada de burgueses. Exatamente da palavra burgos. Mas é preciso considerar que o processo de urbanização foi lento. As pessoas vieram para as cidades começaram. Conforme um historiador, em 1300, menos de 20% da população, eu coloquei em amarelo, no Ocidente reside em cidades. E a maior aglomeração é, de longe, Paris, com 200 mil habitantes. Paris tinha, na época. Então, as cidades foram crescendo, né? Crescendo. E aqui nós temos, em muitas cidades medievais, veja que nosso tema hoje são cidades. Muitas cidades medievais, uma pessoa só podia trabalhar em um ofício se pertencesse a uma corporação. E o que é uma corporação? É uma associação de profissionais de um mesmo ramo de atividade. Por exemplo, os sapateiros fazem a sua associação de sapateiros, aí se transforma numa corporação, ok? Só para você ter uma ideia o que é corporação. As corporações de ofício protegiam seus associados contra a concorrência. É como algumas formas de sindicato hoje, de associações que temos, né? E os amparavam na velhice e na doença, aquela questão de um tipo de aposentadoria e outras coisas assim. Então as corporações davam esse suporte aos né, funcionários, trabalhadores. Havia duas modalidades de corporação, de ofício. A de comerciantes e a de artesãos. Os comerciantes naquela parte mais do comércio, os artesãos naquela parte mais de construção, aquelas mini fábricas que eles tinham e aqueles trabalhos artesanais que eles faziam, tá bom? As corporações de artesãos, né,
elas eram formadas por alguns profissionais, vejam, os sapateiros, os tecelões, os ferreiros e os tintureiros. Ainda tinham outras profissões menos conhecidas, mas essas 4 eram as mais conhecidas nas corporações de artesãos, ok? E eram dirigidas por mestres. Estes estabeleciam regras para o ingresso na profissão e controlavam o preço, ok? A qualidade e a quantidade do que ia ser produzido era uma coisa que os mestres faziam. Assim, estavam evitando a concorrência entre seus associados. Aí eu botei em amarelo. Um sapateiro não podia usar um tipo de couro inferior e nem cobrar mais do seu colega. Então ele não podia, de maneira nenhuma. Então todo mundo trabalhava juntos, entendeu? Todos trabalhavam juntos para um bem comum. Por isso que as corporações eram importantes. Aqui nós vemos uma imagem de um aprendiz de artesão, certo? Sendo orientado por seu mestre. Cada aprendiz tinha seu mestre, ou alguns aprendizes tinham seu mestre que eram orientados até que ele aprendesse o ofício direitinho e pudesse trabalhar. E aí esse próprio aprendiz depois se tornava um mestre e assim sucessivamente, ok? Então as cidades na Idade Média funcionavam dessa forma. Espero que você tenha aprendido alguma coisa sobre isso, tá bom? Então aqui nós temos um pequeno exercício de fixação para você fazer. A pergunta número 1, por que as pessoas se mudaram para as cidades no início da Idade Média? Tá lá no vídeo, eu falei sobre isso aí, a razão por que eles tiveram que sair do campo para ir para a cidade. O que levou as cidades a crescerem na Idade Média? Quais foram as razões ou a razão? Como eram chamadas as cidades medievais? Tem um nomezinho lá, eu falei desse nomezinho. O que significa corporação? Falei ainda agorinha, o que a corporação significava. E o 5, as corporações eram formadas por quais profissionais? Quais? Né? Então também tem lá a relação desses profissionais. Ok, meus alunos? Então assista a videoaula, faça a atividade e aprenda, porque esse é o maior motivo nosso dessas aulas remotas. Até a próxima!